então vamos lá. Então, pessoal, e eu vou pedir também que vocês, a partir de agora, também façam uma nova chamada, tá? Por gentileza, nome e presença. Bom, as doenças pulmonares, elas variam desde doenças pulmonares obstrutivas, como asma, enfisema, bronquite ou obstrução aguda, até distúrbios ventilatórios restritivos devido à fraqueza do músculo, fibrose pulmonar, obesidade ou qualquer condição que possa interferir na ventilação efetiva do pulmão, certo? Então, pessoal, uma situação que é relativamente comum, se for ver, é a presença de fibrose pulmonar, né? Aqueles pacientes que fazem uso de corticoide muito prolongado, ou que têm trabalhados em uns trabalhos que têm contato com químicos muito fortes, por exemplo, pessoal que trabalhava, isso era até há uns 10 anos, que tinha um pessoal que trabalhava na indústria têxtil, né, que tinha muito contato com o jeans, a coloração, né, a pigmentação do jeans, aquilo ali também gerava muita fibrose pulmonar. Os pacientes, outra questão que está relacionada à fibrose pulmonar, pacientes que... como é que é aquela outra? A doença de Chagas, né? Pacientes que têm doença de Chagas, eles fazem um tratamento com corticosteroides, que também pode gerar fibrose pulmonar, tá? Isso aqui tudo, eu tô falando agora de casos clínicos do consultório que me veio na cabeça dessas situações que eu relatei para vocês, tá? Bom, então, ou seja, por que eu tô falando isso? É algo que a gente tem que estar atento, porque vai entrar no nosso consultório, tá? Então, o clínico, ele deve ficar atento aos sinais e sintomas da doença pulmonar, né? Como frequência respiratória aumentada, cianose, dedos em forma de baqueta. Esses dedos são aqueles dedinhos, aquele paciente que tem um dedinho, a ponta um pouquinho mais gordinha, parece a baqueta de bateria mesmo, tá? Assim, não idêntica, né? Mas vem normal e é meio gordinho nas pontas, mais avermelhadas as pontas, né? Tosse crônica, dor no peito, hemoptise, dispneia ou ortopneia, certo? Você percebe que ele está com aquela dificuldade de respiração, e aí a ortopneia é aquela situação que o paciente não fica deitado, né, na posição supina e chiado. Alguém abriu o microfone? Quer fazer pergunta? Não? Ok. Ok. Então, a maioria dos pacientes com doenças pulmonares crônicas pode se submeter ao tratamento periodontal de rotina se estiver recebendo cuidados médicos adequados. Nós devemos ter cautela com relação a qualquer tratamento que possa deprimir a função respiratória, tá? Então, qual que é a sequência, né? Identificar e encaminhar ao médico os pacientes com sinais e sintomas de doença pulmonar. Se nós percebemos ali na nossa anamnese, no nosso exame clínico, alguma alteração, e ele não é diagnosticado ainda, a gente encaminha para o pneumologista. E se uma vez ele é já diagnosticado também, ou após ser diagnosticado, a gente vai conversar, né, com esse médico a respeito das medicações, dos antibióticos, esteroides, agentes quimioterápicos que esse paciente está utilizando, e do grau de severidade dessa doença pulmonar, né? Vamos ficar a par da situação desse paciente. Às vezes também vocês podem pensar, Angela, mas
mas o paciente já não vai me falar, né, isso? Por que eu tenho que ter sempre essa conversa fina com, né, próxima com o médico? É porque, pessoal, muitas das vezes os pacientes, naquela ânsia de querer receber o tratamento, isso até no consultório particular, eles omitem algumas situações por dois motivos, tanto por achar, por ignorância, né, dele mesmo do assunto, assim, acha que não é relevante, como por medo, né? Então, o medo de não do profissional não querer tratá-lo, o medo de perder, né, aquela possibilidade do tratamento, e deixa passar também pontos importantes que ele não acha relevante. Então, por isso, pessoal, que a gente tem que conversar com o médico responsável, certo? Para a gente realmente, pelas questões éticas, né, envolvidas, e por essas questões que eu te falei, que o paciente muitas das vezes omite por um motivo ou outro, ou por ignorância, ou por, né, algum medo, ok? Então, por isso que a gente tem que estar próximo dos médicos. Então, durante o tratamento deles, né, a gente vai evitar provocar dificuldade ou depressão respiratória. Como? Minimizar o estresse, certo? Durante a consulta periodontal. Como a gente já conversou, do mesmo jeito para os outros problemas sistêmicos. Então, o paciente com enfisema, ele deve ser atendido à tarde, várias horas após ter dormido, para permitir a desobstrução das vias aéreas, tá? É uma recomendação para ele ficar respirando melhor. Evitar medicação que possa causar depressão respiratória, como narcóticos, sedativos, anestesia geral. Evitar utilizar anestesia de bloqueio mandibular bilateral, que poderia causar uma maior obstrução das vias aéreas, certo? Que dá aquela sensação, né, de que parece que fechou tudo. Aí, às vezes, pode ser só a sensação, mas associada com o estresse, aí começa, né? Então, a gente tem que evitar. Posicionar o paciente permitindo máxima eficácia ventilatória. Então, cuidar para prevenir obstrução física das vias aéreas, mantendo a sua garganta limpa, evitar o excesso de cimento cirúrgico, se for necessário utilizar, né? Então, assim, aí extrapolando um pouquinho, né, para outros atendimentos além dos periodontais, para a gente poder fazer uma moldagem nesse paciente, você deixa para fazer a moldagem a partir da segunda, terceira sessão, em que você já observou bem esse paciente, em que ele já está mais confiante em você, e desde a primeira consulta, ou a partir da segunda, você já vai conversando a respeito do procedimento de moldagem, acalmando esse paciente, tá? E realmente realizar uma moldagem eficaz, né? Assim, eficiente, vamos dizer assim, né? Em que não tenha necessidade de repetir. E colocar menos material, né? Explicar, né, a forma que esse paciente vai respirar pela boca e tudo mais, toda aquela orientação que vocês sabem. E, por exemplo, outra questão que às vezes pode ser dificultado com relação ao isolamento absoluto nesses pacientes, né? Também depois de muita conversa e às vezes alguns a gente não consegue, tá? Não consegue fazer o isolamento absoluto, extrapolando um pouquinho, né, saindo da periodontia. Mas a periodontia, todos os procedimentos dão, tomando esses cuidados, né, de sugar direitinho, deixar numa posição favorável. Então, em um paciente com histórico de asma, sobretudo se os ataques asmáticos são frequentes, ter certeza que a medicação do paciente, o inalador, né, está disponível. O inalador ele deve estar prontamente acessível na bandeja do clínico, tá? Pede para ele trazer de casa, se a gente não tiver ele
na caixinha de emergência. Pacientes com doenças respiratórias bacterianas ou fúngicas ativas não devem ser tratados, a menos que o procedimento periodontal seja emergencial. Bom, alguma dúvida, pessoal, das doenças pulmonares? Não? Oi? Tudo certo? Ok. Então, agora a gente vai para as próteses articulares. Então, dentro das próteses articulares, a gente entra com a preocupação maior da infecção, né? Então, nos estudos que vieram, né, evoluindo, foi observado, né, que a profilaxia antibiótica ela estava indicada para quase todos os pacientes nos 2 primeiros anos após a cirurgia de colocação da prótese, né? E para aqueles considerados de alto risco, incluindo os que tiveram infecção de prótese articular prévia, imunossupressão, artrite reumatoide, lúpus eritematoso, diabetes tipo 1, hemofilia e subnutrição. Então, são pacientes de alto risco, estava sempre indicada a profilaxia antibiótica, né? E é importante destacar que os pacientes com doença periodontal grave ou outras infecções dentárias em potencial são considerados por muitos autores de alto risco. Então, a profilaxia antibiótica ela deve ser indicada para esses pacientes antes do tratamento odontológico, tá? Então, por que eu coloquei essa discussão? Porque a Academia Americana, né, American Heart Association, né, com aquela determinação para tentar diminuir a indicação do antibiótico, né, estava discutindo a situação se todas as situações de próteses articulares deveria usar profilaxia ou não, né? Mas chegou-se à conclusão que nessa situação da periodontia, que é uma situação que gera uma bacteremia importante, a gente considera esse paciente de alto risco, tá? Mas aí o que a academia preconiza é sempre a gente consultar o ortopedista, né, do paciente antes do tratamento periodontal, certo? Pode ajudar a avaliar o risco de infecção articular relacionado com o estado bucal atual e o tipo de tratamento periodontal planejado. Então, se uma vez também a gente não conseguir contato, que às vezes acontece, é sempre a gente pecar pelo excesso, né? Então, prescreve a profilaxia antibiótica, tá ok? E é o mesmo esquema, né? De acordo com a Academia Americana Dental, né? American Dental Association. É a mesma profilaxia antibiótica para as outras situações. Então, a gente entra com a amoxicilina 2 gramas, 1 hora antes, a clindamicina para os pacientes alérgicos, né? 600 miligramas, também 1 hora antes do procedimento, né? Aí, se tiver aquele paciente não alérgico, mas incapaz de tomar medicação via oral, entra com a cefazolina, porque não é tão comum para a gente, é mais a ampicilina 2 gramas via intramuscular, tá? Já os alérgicos, a clindamicina 600 miligramas via intravenosa também 1 hora antes, tá ok? Bom, então agora a gente já está na última alteração, né, sistêmica importante que a gente tem que tomar bastante cuidado, que é a gravidez, né?
Então, o objetivo do tratamento periodontal para paciente grávida é minimizar a potencial resposta inflamatória exagerada relacionada com alterações hormonais associadas à gravidez, ok? Então, pessoal, é muito comum nesse período a gente ter a gengivite gravídica, né? Muitas das vezes a gente tem aquela hiperplasia localizada, um aumento de volume considerável, devido a essas alterações hormonais. Então, a gente precisa, nessa paciente, ter um meticuloso controle de placa, raspagem, alisamento radicular e polimento, e eles devem ser os únicos procedimentos periodontais não emergenciais realizados, tá ok? O segundo trimestre é o período mais seguro para realizar o tratamento. Então, a gente evita o primeiro e o terceiro. Então, consultas estressantes e longas, assim como procedimentos periodontais cirúrgicos, devem ser adiados até o período pós-parto. Como o útero aumenta de tamanho durante o segundo e terceiro trimestres, pode ocorrer uma obstrução da veia cava e da aorta se a paciente for colocada na posição supino. Então, a gente sempre tem que deixar essa paciente, se for no segundo e terceiro trimestre, né, um pouquinho mais sentada. Então, a redução no retorno do suprimento sanguíneo cardíaco pode causar síndromes hipotensivas, com diminuição da perfusão placentária, queda de pressão arterial, síncope e perda de consciência podem ocorrer. Isso pode ser prevenido posicionando o paciente sobre o seu lado esquerdo, tá? Então, se ela está sentindo, você está atendendo, você percebe que ela está fatigada, cansada, pede para ela dar uma viradinha para o lado esquerdo, levanta só mais um pouquinho a cadeira e aguarda, certo? E essa paciente, ela nunca deve levantar de uma vez, né, da cadeira. Terminou, senta total, fica ali conversando com ela, depois de uns 3, 4 minutinhos ali, aí que ela vai levantar com o auxílio da gente, tá ok? Então, essas consultas, elas devem ser curtas, deve-se permitir que a paciente mude de posição com frequência, né? Então, essa posição totalmente reclinada, ela tem que ser evitada, né? Muitas das vezes, pessoal, a gente pode atendê-la em pé, né? A gente em pé, né? Levanta toda a cadeira, deixa ela mais sentada e nós ficamos em pé, tá? Outras precauções, né, durante a gravidez relacionam-se com potencial tóxico ou teratogênico do tratamento para o feto. O ideal é que nenhuma medicação seja prescrita. No entanto, analgésicos, antibióticos, anestésicos locais e outras drogas podem ser necessários durante a gravidez, dependendo das necessidades da paciente, tá bom? Todas as drogas, elas devem ser realizadas com relação aos efeitos adversos, reavaliadas, né? Com relação aos efeitos adversos sobre o feto antes de serem prescritas, tá ok? Então, a gente tem que ter todo cuidado com essas pacientes. Com relação às radiografias, né? O uso dessas radiografias durante a gravidez deve ser mantido em um mínimo, certo? Assim como para todos os pacientes. Então, tem que ser uma indicação precisa. A pequena quantidade de radiação a que se expõe durante uma radiografia de diagnóstico traz pouco ou nenhum risco ao feto, desde que a mãe esteja apropriadamente protegida, ok? Então, a ADA, né, estabeleceu, a Academia Americana, né, de Odontologia, estabeleceu que as normas de procedimento radiográficos normais não precisam ser alteradas por causa da gravidez. Então, o uso de avental de chumbo bem posicionado é uma exigência absoluta, tá ok? Então, é evitar ao máximo, principalmente no primeiro trimestre, porque Deus o livre se acontece alguma alteração, né, no bebê e, nossa, é muito complicado, é muito delicado
aí a paciente muitas das vezes associa ao procedimento odontológico, né? Então, é uma situação desagradável, ok? Bom, pessoal, então nós terminamos. Eu quero agora, alguma dúvida antes de eu partir para outra parte? O que é, na verdade, não é outra parte, são as considerações finais. Porque vocês viram, pessoal, que a nossa atuação tem que ser muito íntima com o médico, né? Requer demais essa conversa. Para todas desde a aula passada eu venho falando, conversar com o médico, consultar com o médico. E nós precisamos estarmos seguros, certos do procedimento que a gente vai realizar, para a gente ter uma conversa adequada com o médico, né? A gente não vai pedir autorização para tratar o paciente, não é isso. A gente vai pegar informações a mais, trocar informações. Então, gente, muitas das vezes a forma como o cirurgião dentista escreve demonstra insegurança e o médico responde de qualquer jeito, que não vai ajudar em nada. Então, uma vez a gente escrevendo de forma mais conhecedor do que está acontecendo ali, né, a gente vai ter uma colaboração desse médico. Então, o que eu queria fazer? Eu gostaria de ler alguns exemplos de cartas, né, para a gente poder ver a real diferença, né? Igual, por exemplo, vamos ver um aqui, ó. Paciente do sexo masculino, 52 anos de idade, procura o dentista por apresentar mobilidade dental de 4 elementos na mandíbula, certo? Na anamnese, relata ser portador de prótese valvar cardíaca, sem apresentar complicações recentes e estar sob acompanhamento médico de um cardiologista. O exame físico e radiográfico confirma diagnóstico inicial de doença periodontal avançada, cujo tratamento deverá incluir uma cirurgia de acesso para descontaminação local. Então, olha só, o paciente com problema cardíaco apresenta prótese valvar, certo? E o problema periodontal, que vai precisar de uma cirurgia de acesso para raspagem ali para a gente ser efetivo. Atualmente o paciente está controlado, está tudo bem. Então, olha só. Então, antes de iniciar o tratamento, o dentista vai decidir trocar, né, as informações com o cardiologista. Então, ele escreve a seguinte carta, olha só. Paciente necessita de tratamento odontológico, no entanto, apresentou história de prótese valvar cardíaca. Qual a recomendação para o tratamento? Percebe? Qual a recomendação para o tratamento? O dentista está pedindo benção para o médico. O que eu tenho que fazer? Me socorre, né? Então, não é uma posição interessante, né? De se tomar, não é? Né? Ele está falando, e agora?